Juízes 15, vamos ler do 1 ao 8, tá? Primeira passagem aí. É o nosso primeiro ponto também. Juízes 15, do 1 ao 8. Vamos ver o que diz aí a palavra do Senhor. Cada um pode pegar um versículo para ler, certo? Tranquilo aí. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: com certo pensava eu que de tudo a aborrecias, de sorte que odeia ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova, toma pois em seu lugar. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E saiu, e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas das plantações dos filisteus. Assim incendiou tantos feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao inimigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Feriu-os com grande carnificínio, e desceram e habitou na fundo da rocha Beta. Ok. A gente tem aí a literal continuação do que aconteceu nos episódios passados, né? Sansão casou, estava casando, na verdade, não chegou a casar. Estava casando com uma filisteia, né? Poxa, como é que olha, é a grande decepção dos pais dele, né? Como é que o salvador dos filisteus vai casar com uma filisteia? E o que a gente tem que entender no primeiro momento é o seguinte: Sansão, ele é a representação de Israel, da situação de Israel. Quem era Israel? Israel era um povo que não estava ligando de ser dominado pelos filisteus. Sansão não estava ligando. Sansão queria casar com a filisteia. Então é um povo que ele não entende que o filisteu é o seu inimigo, não o seu amigo. Deus vai fazer eles entenderem isso. O que a gente tem que entender no primeiro momento é que, se a gente não entender isso, a gente vai achar que Sansão é precipitado em tudo que ele faz. Certo? Deus está em guerra com os filisteus. E ele está usando Sansão como exército dessa guerra. Só Sansão. Ele já usou 300, ele já usou uma imensidão de pessoas, mas agora ele só está usando Sansão. Sansão é a representação do exército de Deus contra os filisteus. E é isso aí. Por quê? Porque a gente vai ver Sansão aqui botando fogo no rabo de raposa para queimar a colheita dos filisteus. A gente vai ver Sansão matando muitos filisteus no capítulo 15, no início. A gente vai ver ele matando 1000 filisteus no início do capítulo. Vai dizer, isso aí que Sansão está fazendo é justificável? Né? O que foi que aconteceu no casamento? Teve aquela charada lá, e eles passaram a perna em Sansão, e Sansão ficou com muita raiva e foi embora do casamento. O que é que eles fazem quando Sansão vai embora? Vocês lembram? Quando Sansão vai embora do casamento, não casou lá com a filisteia lá, o que é que eles fazem? Com a noiva. Dá a mulher. Isso, ele dá assim, ao seu amigo de honra, por exemplo, ao seu padrinho. Pega um padrinho do casamento e coloca para casar com o amor da vida de Sansão, até agora ali, era essa mulher. Provavelmente esse padrinho era um amigo de Sansão também, era alguém que ele conhecia. O padrinho geralmente é aquelas pessoas que a gente conhece mais, que acompanhou ali o processo, né? E aí eles botam pra... Então isso vai dar bem, porque quando Sansão descobrir isso, é exatamente isso que acontece, né?
antes da gente adentrar na história, a gente precisa se ater a esse versículo aqui. Juízes 14:4. Alguém pode abrir aí pra gente, por favor? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então veja, o que Deus estava fazendo diante da situação? Como é que era Juízes? O povo pecava, Deus mandava o inimigo, o povo sofria e clamava, Deus ia lá e enviava o Salvador, o juiz, que ia e livrava o povo. O povo voltava à idolatria, pecava, esse era o refrão. Só que a gente chegou no estádio que o povo não clama mais. Deus enviou o opressor, os filisteus, e o povo disse, está tudo bem, a gente convive com eles. Não precisamos mais clamar, a gente convive, a gente é dominado por eles, pronto, a gente aceitou ser dominados por ele, não tem problema. Então veja, o que Deus vai fazer agora? Deus vai procurar uma ocasião. Ele vai fazer a ocasião acontecer. E a gente está trabalhando com o reverendo Rodrigo, que Deus determina todas as coisas. Então no final ele já determinou tudo isso. Ele já determinou que essa inimizade iria ser plantada entre Sansão e os filisteus. Essa inimizade é proposital. Porque senão a gente pode pensar que Deus é refém da circunstância. Deus diz, poxa, o povo agora não clamou, o que é que eu faço? Ah não, já sei. Não, Deus não trabalha desse jeito. A gente trabalha desse jeito porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas Deus não trabalha desse jeito. Deus já determinou todas as ocasiões. Por que isso é importante? Para a gente entender que tudo que acontece aqui é determinado por Deus. É a forma que Deus está estabelecendo para criar essa inimizade. E Sansão é o exército de Deus contra os filisteus. A ideia é essa aqui. Sansão é o salvador de Israel. Mesmo ele, veja, e aqui é a evidência de que não é Cristo, porque ele não é perfeito. E quem é Sansão? Sansão não tem mérito nenhum. Sansão é mais um em Israel. É mais um que não está nem aí para se submeter aos filisteus. Ele não é o Salvador, ele não é o Filho de Deus, nitidamente. Ele é o reflexo de Israel, mas Deus vai pegar, mesmo defeituoso, para executar os seus decretos. A ideia é essa. Certo? E aí a gente vai para a história. Primeira coisa que Sansão faz, Sansão chega com um cabrito para o que ele achava que ainda era sogro, depois do casamento, depois de tudo, porque ele quer o quê? Ele quer consumar o casamento, ele quer se deitar com a mulher, que ele achava que estava casado com ela. E o que é que ele faz? Ele traz uma oferta, é meio que uma oferta de paz. Eu fui trapaceado, os filisteus foram lá e roubaram, né? Mas mesmo assim, aquele homem bruto, que a gente sabe que Sansão é um homem bruto, ele vai lá e ele vai levar o cabrito lá. E aí ele se depara com o pai dela, né? E lhe disse, versículo 2, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela. E por isso dei ao seu companheiro. Ou seja, é a ideia de que eu dei a seu amigo, eu dei o amor da sua vida ao seu amigo. Essa é a ideia de companheiro aqui. Mas você, aí veja a jogada, né, do pai, do sogro, né? Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela, em lugar de outra. Eu imagino aquele homem, né? Vendo aquele homem bruto trazer um cabrito, querer consumar o casamento com a... Não, olha a mais nova é mais bonita. Fique com ela. Esse é o contexto aqui. Mas Sansão disse, dessa vez sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algo mal. Primeira pergunta que eu faço a vocês, quem começou a briga entre Sansão e os filisteus? Quem começou a briga? Oi? Quem começou a briga? Deus, né? Isso é de fato, né? Ele decretou a inimizade. Mas entre os dois, quem começa? Os filisteus, né? Você pode pensar assim, não, Sansão começou, que Sansão foi casar com a filisteia. Daí não, mas veja, a briga
Quem começou? Os filisteus. Eles foram lá e enrolaram Sansão. Aí começa a tomar lá da cá, porque os filisteus enrolaram. Ele foi lá, matou 30 filisteus, pegou a roupa dele e deu a eles. Aí agora, veja, aí o que foi que os filisteus fizeram? Fez isso, ok, vamos pegar a mulher dele e vamos dar a outra pessoa. Certo? Aí ok, aí ele vai lá com um cabrito e agora é a vez de Sansão revidar. Fica nessa. O filisteu faz uma coisa, Sansão faz outra. Mas entenda, o que a gente deve frisar aqui. Sansão foi traído pelos filisteus 2 vezes até agora. A charada do casamento e tiraram a mulher que ele amava. Certo? Versículo 3. Mas Sansão disse, desta vez eu sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. O que foi que ele fez? Imagine, eu não consigo imaginar essa cena, uma pessoa só fazendo isso. Ele pegou 300 raposas, eu não pegaria uma raposa, né? Ele pegou 300, fez um par, cada uma delas, 150 pares, amarrou o rabo delas, no meio colocou uma tocha e amarrou essa tocha nelas. E disse, vai, corre. Elas ficaram no calor ali, fez elas correrem desesperadamente, né? A tocha estava chegando nelas, e elas vão lá e fazem o quê? Queimam toda a plantação dos filisteus. Tudo é queimado por esses 150 pares de raposa. Olha a brutalidade desse homem, né? Versículo 3. Sansão agiu de maneira correta. E aí? Era para Sansão ter feito isso mesmo? Sansão podia ter conversado com os filisteus. Talvez os filisteus teriam ouvido Sansão, será? Dentro de uma perspectiva normal, até que sim. Mas se a gente precisa considerar o capítulo, o versículo 4 do 14. Aí não. Porque aí já é Deus utilizando os meios, né, de Sansão Sim. para... Veja, se a gente ler essa história só o capítulo 15, a gente vai dizer, Sansão é louca. Que homem inconsequente, né? Mas veja, eu não preciso, é o que eu botei aqui, né? A circunstância é refém do Senhor e não o contrário. Deus não fica ajeitando a história de Sansão enquanto ele vai fazendo besteira. Não. Deus determina todas as coisas. E esse é um cenário de guerra. Sansão não é menos culpado, né? Pelo fato de fazer os erros que cometeu. Veja, eu tenho que pegar o Pentateuco. Eu tenho que pegar a ordem que Moisés dá, que Deus dá através de Moisés. Quando o inimigo se instalar, você tem que expulsar. Se ele não quiser, você vai matar, ele vai morrer. É isso que o povo fez com Jericó, é isso que o povo fez com Ai. A gente viu em Josué. É isso que foi que Josué fez com o reino do sul, o reino do norte. Ele matou porque não queria se submeter. Matou mulher, matou criança, matou todo mundo. Porque é ordem de Deus. O contexto é esse de guerra. Os filisteus dominaram sobre ele. O que foi que o povo fez? Deixa eles ficarem. É guerra. É só para a gente frisar. É guerra. Deus está estabelecendo a guerra. E Deus está estabelecendo o que era para ter sido feito quando os filisteus pensaram em dominar eles. A história aí, me parece, a história flui sobre 2 pilares, né? A inimizade de Deus, o povo inimigo e o interesse, né, pessoal de Sansão. Porque mesmo após esse caso aí das raposas, ele vai novamente tentar se reconciliar com os filisteus à medida que se aproxima de Dalila. Né? Sim, a primeira noiva de Sansão não é fruto de um mero acaso assim, aquela coisa que o mundo chama de amor à primeira vista. Certamente ele tinha uma convivência com os filisteus até encontrar no meio do povo uma que lhe agradasse os olhos. Sim. Isso torna acontecer. O interesse pessoal ele é nítido, né? Você tem o texto frisando que Sansão não é perfeito, né? Ele é recorrente, ele faz inimizade com os filisteus e depois se reconcilia. Perfeito, é isso mesmo.
Ele está ali, né? Não é que ele está, eu não entendo que ele está, ele vai se reconciliar. Eu acho que não é isso, né? Sempre essa rixa vai acontecer. Tanto é que eles vão usar Dalila para ver a fraqueza deles. Eles pensam que existe algo mágico em Sansão, não é? Mas é agora Sansão dizendo, ó, eu sou mais forte, eu sou melhor e glórias sejam dadas a mim. É praticamente isso que a gente vai ver recorrente nesse capítulo também. Interesse pessoal, com certeza, né? E Deus agindo apesar dessas atitudes erradas de Sansão. Mas aqui, ó, é o Deus vingador, né? É o Deus que vai lá e está querendo punir os filisteus. Sansão está sendo usado como objeto de punição, certo? E olha que coisa interessante. Toma lá da cá, né? Sansão foi lá, queimou as plantações, os filisteus disseram, tá bom. Versículo 6, né? Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e lhe deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dele, né? Veja, vou colocar aí 2 versículos em confronto. Alguém lê aí o 14 e 15, por favor. No 4º dia disseram a mulher de Sansão, convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Perfeito. E agora o 15 e 6 novamente, alguém lê. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Veja a ironia do texto. O que eles mais temiam aconteceu. Por que ela traz Sansão? A noiva traz Sansão, porque ela vai dizer o segredo da charada para os filisteus. Por que ela traz Sansão? Por que ela trai o Salvador? Porque ela confia mais nos homens do que no Salvador. Ela não achou, Sansão não vai me proteger. Quem vai me proteger são os homens. Eu vou trair o Salvador. E aí quando ela trai o Salvador, o que ela mais teme e o que eles mais temem acontece. Essa é uma aplicação direta para as nossas vidas. Quando a gente confia, eu confio no Estado, eu confio no governo de direita, eu confio no governo de esquerda. Não, se fulano assumir é a nossa salvação. Se fulano assumir é a nossa perdição. Eu estou fazendo igual a noiva de Sansão. Eu estou depositando a minha confiança nas pessoas. Esse é o contexto do maldito homem que confia no outro. As pessoas vão me salvar. Esse sistema de governo vai me salvar. Olha o que é que o Estado fez com elas. Porque aqui são as autoridades dos filisteus. Olha o que é que o Estado fez. Ela confiou no Estado. O Estado vai me proteger. Qual é a aplicação? Quando a gente confia nos homens, aquilo que a gente mais teme acontece. Aqui não é o evangelho do medo, não. Aqui é uma realidade. A gente não pode depositar a nossa confiança nos homens, e sim no Salvador. Sansão aqui, ele representa o Salvador. Né? Ele é aquele que vai trazer a salvação, porque ele vai libertar o povo, é aquele que vai trazer a libertação, digamos assim. E vai acontecer isso, o Estado vai lá e vai se voltar contra eles, eles vão ser queimados. E o texto segue. Esse é basicamente o nosso... Então, o que é que ele faz? Sansão, ele diz, é assim que vocês fazem, se é assim que vocês fazem, não desistirei, enquanto não me vingar. E ele atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Veja, é crescente, né? Quanto mais o texto corre, mais ele vai matando o filisteu. No versículo 30, no capítulo 14, ele só matou 30. Né? Agora ele já matou muito mais de 30, muitos filisteus, ele não vai dizer aqui o nome. E vai continuar. Isso é Deus usando Sansão para acabar com o povo, com os filisteus, apesar de Israel.
E a gente vai ver agora, apesar de Israel. Né? Capítulo 15, versículos 9 a 13. Vamos ler também de forma alternada, pode ser? O segundo ponto aí do capítulo. Versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você não fez isso? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com ele. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai por vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Pronto. Essa é a segunda parte. O povo de Judá vai ver toda aquela movimentação de Sansão contra os filisteus e vai dizer: esse homem está perturbando tudo aqui, vamos entregá-lo aos filisteus. Primeira pergunta: a atitude desses homens, dos homens de Judá. Veja que aqui não é nem o povo do norte, né? É o povo do sul. É aquele povo que na época de Josué estava sendo mais fiel, no início de Juízes estava obedecendo mais, não plenamente, mas estava vencendo mais e obedecendo mais do que o povo do norte, que é o povo de Judá, a tribo de Judá. Essa atitude é justificável. Vamos entregar Sansão. O que vocês acham? O medo que a primeira noiva de Sansão teve em relação ao Estado, agora é uma nação se subjugando, submetendo a esse mesmo medo, que se aplicava pontualmente a mulher, né, a família daquela mulher, agora contaminou a nação de Israel. Veja, mas ele não matou, né? Ele não merecia ser entregue, não. Eu só estou provocando mesmo. Oi? Desse ponto de vista, né? Quem é Sansão? Sansão é um perturbador, né? Na visão dele. Não na nossa, né? Não é, mas... Quem é Sansão? Sansão está perturbando. Rapaz, pegou... Foi isso que ele fez mesmo, ele pegou a raposa e jogou na... Que é isso? Que loucura! Eu gosto tanto dos filisteus, né? Essa atitude é justificável? Não. Por quê? Porque eles estão diante do Salvador. O Salvador está diante deles. O que a gente faz com o Salvador? A gente entrega o Salvador. Esse episódio não parece muito com um episódio que a gente conhece, não? Os judeus olharam para Jesus e disseram: é um agitador. Ele está agitando, ele está querendo revolucionar. Uns diziam: ele quer tomar o poder. Esse homem está mudando, está dizendo coisa que a gente não está entendendo. Vamos pegar o Salvador e vamos entregar aos homens? É a mesma coisa. Judá está fazendo aqui o que os judeus fizeram com Cristo. A solução está na sua frente. E você entrega aos inimigos. Né? Para eles era mais conveniente. Eles sempre lugar assim. Veja, dizendo, a gente não quer se livrar dos filisteus. A gente quer se submeter a eles mesmo. A gente não quer o que Deus quer. A gente quer se submeter a eles. Vamos entregar. É o melhor. E veja a hipocrisia. Vai morrer no lugar do povo. Exatamente. É isso. O povo morre, ele morre. É isso. É o tipo. É nitidamente o tipo aqui. Né? Os judeus não querem esse agitador. Pilatos não quer iniciar uma revolução. Esse homem só faz agitar. Vamos nos unir, homens, gentios e judeus, para ficar evidente. E vamos crucificar
o Filho de Deus. É uma aliança entre judeus e gentios. É uma aliança entre filisteus e o povo de Judá. É o tipo aqui, né? Veja, é interessante essa indagação. Eu acho que foi Daniele que leu o versículo 12. Lê aí novamente, Daniele. A tua, acho que é a revista atualizada, não sei. Lê o versículo 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me cometereis. Pronto, esse acho que é a Ara. Jurai, né? É Ara, né? Vocês mesmos não me cometereis. Na minha versão está assim: jurem para mim que vocês não me matarão. Essa versão ela não tá condizente muito com o original, porque olha o que o original vai dizer. Versículo 12. No original: jurai-me que não me atacareis. É assim, ó, jurem que vocês não vão tentar me atacar. Porque jurem que vocês não vão me matar, dá a intenção que Sansão está clamando pela vida, né? O povo de Judá olha, vocês me pegaram, prometam que vocês não vão me matar, pelo amor de Deus, não me matem. Não! Ele está dizendo assim, olha, jurem que vocês não vão me atacar. Jurai-me que não me atacareis. E por que isso é importante? Porque ele está dizendo assim, ó, se vocês me atacarem, eu vou ter que matar vocês. A ideia é essa. Sansão não está aqui temendo pela vida. Sansão está confiante de que ele é o ministro vingador aqui. Ele está dizendo assim, olha, jurem que vocês não vão contra mim, porque eu não estou aqui para matar o povo de Deus. Eu estou aqui para matar o inimigo do povo de Deus. Eu sou o salvador do inimigo do povo de Deus. Jurem que vocês não vão me matar. E essa resposta do versículo 13 é ridícula. Porque eles vão dizer assim, não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Qual o problema do versículo 13? Qual é o problema? Qual o problema dessa resposta? Parece que realmente eles têm a opção de fazer isso. Tem a opção de fazer isso. Como se eles realmente tivessem a opção de dizer, Não vamos matar você. Porque a gente não quer matar. Certo. Veja, é irônico, hipócrita. Veja, nós não vamos matar você. A gente só vai entregar você para o seu pior inimigo, que vai fazer muito mais do que matar você. Entendeu? A ideia é essa. Não, calma, a gente não vai entregar você. Eu chego para o judeu, pego, capturo ele assim. Não me matem, não, eu não vou lhe matar. Eu só vou lhe entregar você a um nazista. O que é isso? Me mate logo, né? Porque o que o nazista vai fazer? O nazista vai me botar no campo de concentração, eu vou ser torturado até a morte e depois eu vou morrer. O que o filisteu ia fazer com Sansão depois de tudo que ele fez contra os filisteus? Ele não só ia matar, ele ia torturar. Essa é a hipocrisia. A gente não vai matar você, a gente vai entregar você aos filisteus. Fique tranquilo, né? Oi. Eu estou tentando entender como os filisteus, diante do que já ocorreu, como é que os filisteus ainda acreditavam que seria possível derrotar Sansão. E como eles foram pedir, parece que eles foram pedir um socorro a ajudar. Diz assim, olha, a gente não está conseguindo pegar Sansão, então Certo. vai, peguem Sansão, senão a gente vai acabar com vocês. E como Judá entendeu isso, que para ele seria possível pegar Sansão, um homem que os filisteus não estavam conseguindo pegar. Parece Certo. assim, uma guerra como se, não, eu tenho poder, mas eu não tenho poder não, vai você, Judá, pega lá. Na minha cabeça ainda está meio confuso isso, tá? Certo. Primeira coisa, o que acontece? Sansão faz aquilo contra os filisteus, e os filisteus eles estão entrando no território de Judá para pegar Sansão, porque sabem que ele está lá. Eles estão entrando com um exército lá. E eles questionam o povo de Judá. Eles dizem, olha, entreguem eles, para a gente não começar uma guerra. Entreguem eles. Eles não estão temendo Sansão. Eles acham que com um exército é aquele negócio, eu sei que ele é bruto, um contra um não dá, mas um exército contra ele morre. E até agora nenhum exército foi lutar contra Sansão. Só Sansão teve uma inimizade no casamento, aí teve outra inimizade que ele foi lá com a colheita, matou uns, mas assim, um exército contra ele morre. Eles foram com um exército para pegar Sansão. Tanto é que aqui ele vai matar 1000 homens, ou seja, tinha 1000 homens aqui contra Sansão. Ele é forte, mas contra 1000, eu quero ver.
A ideia é essa. E pior, pegando aí a deixa, versículo 11. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna na rocha de Etã e falaram com Sansão. Sansão se entregue. Ou seja, ele tinha uma fama de que era bruto, porque eu vou pegar uma pessoa com 3.000 homens, entendeu? Ou seja, olha o exagero. A igreja se reúne, todo mundo, 3.000 pessoas da igreja, para entregar o Salvador. Essa é a evidência ali. E a força de Sansão vai ser manifestada mais agora. As pessoas agora definitivamente vão conhecer Sansão. Mas isso não significa que eles vão tentar não matá-lo. Eles vão continuamente tentar matá-lo. Entendeu? A ideia é essa. O diabo sabe que Jesus vai vencer no final, que Deus vai vencer no final. Ele para de atacar a igreja? Não, eu vou desistir. Ele está na natureza dele. Deus estabeleceu uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Ou seja, o inimigo da igreja, ele nunca vai parar de tentar contra a igreja, mesmo sabendo que está derrotado. Entende? A ideia é essa. Essa é a representação dos filisteus. Eles são os inimigos da igreja. Certo? Entenderam? Então eles vão lá e entregam Sansão. Jurem que vocês não vão me atacar. Não, a gente não vai atacar, a gente só vai entregar para os filisteus. Foram lá e entregaram ele para os filisteus. E aí a gente vai para o nosso último ponto. Certo? Juízes 15, 14 a 20. Certo? Isso aí eu fiz questão de colocar. Isso aí é uma queixada de jumento. Certo? Que essa é a arma de Sansão. Aí, ó. É a queixada do jumento. Eu fui atrás, Google, queixada do jumento. O que é que Sansão usou? A Bíblia fala que é uma queixada de jumento, né? Então, oi. Esse movimento aí era comum, né, nas guerras, assim, quando a causa de uma guerra, de um movimento para outro, era um indivíduo, se ele entregasse, até naquela guerra que gerou a Troia, né? O cidadão pegou a mulher do outro povo, né? Isso. Entrega ela e a gente vai embora. E a mulher, né? Devolve a mulher, entrega o culpado, está resolvido. Né? Perfeito. E aí o medo não foi dos filisteus, o medo foi dos judeus, de Judá. De Judá. Por que vocês estão nos atacando? Isso. Eu quero entregar, se você entregar, está resolvido, né? Está resolvido. É só entregar que não vai ter guerra. A gente tem o mesmo episódio da Bíblia aqui. Isso. Porque é o seguinte, existia essa questão que é o seguinte, para não ter tanto desgaste no exército, para eu não perder, para você não perder, vamos fazer o seguinte, 1 contra 1. O seu melhor soldado contra o meu. É Davi e Golias. Né? É o seu melhor soldado contra o meu. Se o meu perder, a gente vai embora. Se o meu ganhar, você me dá tudo sem guerra, sem ninguém morrer. Só uma pessoa vai morrer. A ideia é essa. Ó, entrega a Sansão e vai ficar tudo bem. Sansão, por que você foi fazer isso? Você é um agitador. E ele era o salvador. É isso mesmo, exatamente essa é a negociação. Oi. Algo assim com cegueira espiritual também. Como da parte dos que entregaram Cristo, eles não conseguiam enxergar Cristo como Messias. Não consegue. Só consegue enxergar como revolucionário. Aquela cegueira espiritual, né? Isso. Que o próprio Cristo, quando pregava parábolas, era para que eles entendessem mesmo. Isso. E assim também nesse episódio, existe essa cegueira por parte de Judá, Isso. de que ele ali estaria como um libertador. Exatamente, ele era o libertador. E outra coisa, histórias circulavam sobre ele ser o libertador. As pessoas já tinham uma noção. Tanto é que ele vai se tornar um juiz ali. Então, ó, vamos confiar nele, não, ele é um agitador. É exatamente como um historiador que não é crente, ele vai escrever um livro de história, ele retrata Cristo. Ele trata Cristo como um revolucionário que morreu e pronto, não ressuscitou. Morreu, tentou iniciar um movimento, os 12 homens lá, não conseguiu, morreu. O próprio povo entregou ele. É assim que eles veem. Por quê? Coríntios lá, ele pode estudar, ele pode adentrar sobre a vida de Cristo, mas ele não vai conhecer. Se não tiver iluminação do Espírito, Cristo vai ser um revolucionário. Vai ser o pai dos pobres. É isso que Cristo é. Entendeu? A ideia é essa. Não é falando aqui de política partidária ou criticando ninguém, não. Mas Lula olha para uma imagem de Jesus e diz, olha, eu e você somos parecidos. Nós nos importamos com os pobres. O que ele está dizendo? Ó,
A mesma motivação que eu tenho de lutar pelo pobre, de ser um revolucionário. Você é Jesus, somos parecidos. Não está entendendo quem é Cristo. Entendeu? É a visão que a história passa. Meu livro de história lá, da Academia Cristã, ele está lá, Cristo é um revolucionário. E é isso, é um mártir, entendeu? E não menciona a ressurreição, é só morte. Depois da sua morte, outras pessoas continuaram as suas ideias. É igual a Gandhi, é igual a Maomé, é igual a todos os outros. Entendeu? Essa é a visão. Juízes 15, 14 a 20. Ele vai dizer aí. Vamos ler mais uma vez? Está acabando? Do 14 ao 20, para a gente concluir. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e daí saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar em Racoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Amém. Primeira coisa que a gente deve salientar, versículo 14, mas o Espírito se apossou de tal maneira de Sansão, né? É interessante isso, porque o mesmo de tal maneira está lá quando ele rasgou o leão, como quem fosse um cabrito, né? Capítulo 14. Veja, o Espírito Santo se apossou de tal maneira que as cordas, elas se desfizeram, a ideia é essa, né? Não amarraram mais, elas se desfizeram nas mãos de Sansão. Ou seja, é um poder, o que o narrador está levantando? É um poder que não vem dele. Ele não fez uma forcinha ali, não, é um negócio extraordinário. É algo que não vem dele, é algo à parte, é algo externo, né? Com uma queixada de jumento, não é essa aqui, essa está toda limpinha, né? Uma queixada de jumento ainda fresca. Ou seja, era uma queixada que ainda estava misturada com pele ali, de um cadáver de jumento que ele pegou. E ele matou 1000 filisteus com essa queixada de jumento. Como é que eu mato alguém com isso aqui? 1000 pessoas com isso aqui. Só para dizer, extraordinário. Não foi Sansão quem fez. Sansão é um homem imperfeito. E aí no versículo 16 ele canta. Ele fica tão emocionado com aquilo ali. Eu matei 1000 homens, né? Com essa queixada ele canta, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Qual o problema desta canção de Sansão? Tem algum problema? Perfeito, carinho. Olha, eu matei, né? Ele ficou tão impressionado com o que aconteceu, com o que ele fez, ele acha, né? Que ele vai se exaltar. E olha que interessante, nada em vão na palavra de Deus. Versículo 17, ele joga fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Ramate-Leí significa elevação da queixada. O lugar, veja, o nome do lugar passa a se chamar, passa a exaltar o que Sansão fez. A música e o nome do lugar remete glórias a Sansão. O texto está dizendo, esse cara não é perfeito.
Esse cara é a retratação de Israel. Perfeito é Deus, o poder não vem dele, vem de Deus. Ele está sendo usado, ele é o instrumento, mas ele não é como Cristo. Ele agora está... O lugar se chama elevação da queixada. O que é que imediatamente acontece? Versículo 18. O que é que imediatamente acontece? Sente a necessidade. Ele sente uma coisa básica. Sede. Ele sente sede, né? Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo deste grande salvação. Olha, na tribulação, na sede, ele atribuiu graças ao Senhor. Ele precisou sentir sede para atribuir graças ao Senhor. Olha a fala dele: por meio do teu servo deste grande... Quem foi que deu salvação? Agora ele diz que foi o Senhor. Quando ele está sentindo sede. Quando ele estava lá todo poderoso matando 1000 homens com a queixada de jumento, ele não atribui glórias a Deus, ele canta com a queixada de jumento: matei 1000 homens. Mas agora na sede, através de mim o Senhor deu grande salvação. Aí ele declara, porque ele vai morrer de sede. Por que foi necessária a sede? Para que Sansão atribuísse glória a Deus. Porque existe a tribulação e Deus nos livra da tribulação. Para que o nosso coração, que é rebelde, e a nossa natureza, que é pecaminosa, para que a gente entenda que a glória não vem da gente, que todas as necessidades da nossa vida, elas são supridas por Deus. É isso que Sansão está lembrando. Ele é o Salvador, mas ele não é o Salvador perfeito. O Salvador perfeito, ele atribui graças a Deus. Essa é a ideia aqui. Veja, por meio do teu servo... E olha, o nome do lugar muda. Vê que legal, né? O texto está dizendo, ó, então o Senhor fendeu a cavidade, o Senhor deu a água da rocha lá, ele fez sair água, ele fez brotar água de forma sobrenatural. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chamou Ren Hakoré até o dia de hoje. Sabe o que é que significa Ren Hakoré? A fonte do que clama. Ou seja, ele tirou a elevação da queixada e atribuiu glórias a Deus. Quem é a fonte do que clama? É Deus. Deus é a fonte do que clama. O ensinamento é esse. O Senhor é a fonte do que clama. Ele muda, ele mudou o nome de tal para tal. Você pensa que não tem sentido aquilo, mas é justamente isso. A canção e o nome é para dizer: a glória é a minha. Depois da sede, o nome agora é não. A fonte do que clama. Até o dia de hoje, né? Até o momento em que o texto é escrito. E agora ele vai virar, durante 20 anos, juiz, né? O nome é Ramat Lehi. O anterior. Queixada de jumento. Não, desculpa. Elevação da queixada. Desculpa. Elevação da queixada. Certo? Queixada de jumento. Elevação da queixada. E agora, a fonte do que clama. Nada a ver, né? A fonte do que clama. Amém, gente? Próxima semana, Dalila. Olha aí. Certo? Aqui está dizendo que ele hoje é do 20 anos. 20 anos. Exatamente. Ele agora, depois, veja, Judá entregou ele mata 20 homens com a queixada de jumento, aí agora Judá reconhece ele como juiz, né? Ah não, você é bom mesmo, né? E aí ele vai começar a iniciar a sua campanha militar até contra os filisteus, né? Vão ter grandes episódios aqui, e os filisteus tentando de tudo para pegá-lo, e eles vão ver em Dalila essa oportunidade. Veja que é o mesmo episódio do 14. Ele se relaciona com uma mulher filisteia e ela trai ele de novo, né? Ou seja, é um cara bom, né? Mas ele não aprende. Ele não aprende com os erros do passado, não. Ele vai cometer o mesmo pecado e vai cair na mesma armadilha. Na condição de Sansão, na condição de judeu, né, submetido à lei, ele novamente
ele não poderia nem pegar nessa queixada como fez com o favo de mel, Sim. o cadáver do leão. Ele Isso pega... na condição de judeu, né? Isso. Também, com certeza. Ele é nazireu, né? Isso é tudo para provar também que não tem Sansão, não tem escapatória, não tem salvação. Só Cristo mesmo na vida dele, né? É isso aí. Mais algum comentário, gente? Alguma coisa? Vamos encerrar, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua Palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu amparo, para que nós, juntos aqui no estudo, nós crescermos cada vez mais na Tua Palavra. Obrigado pela classe das crianças e por esse dia, Senhor, esse dia de chuva, mas um dia abençoado. Esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.